Começando mais um Anamnese da Aprovação, um projeto do curso Mini para te aproximar do seu sonho de vivenciar a medicina. Eu sou o João, faço medicina na FRJ e sou ex-aluno do curso Mini. E hoje, no nosso especial Enem, estamos aqui com a rapaziada de Humanas, dois professores incríveis. Ao meu lado hoje, professor Diego Moreira de Geografia e professor Otto Barreto de História. Por favor, professores. Fala, João, cara, prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com a galera que está curtindo o podcast do Mini. Estamos aí, né? Estamos aí para participar desse bate-papo super legal, cara. Por favor, Otto. Salve aí, fala galera, muito obrigado pelo convite, também é uma honra estar aqui, acho que a gente pode contribuir bastante para a aprovação de você que está buscando a medicina e também é um prazer estar contigo aqui, Diegão. Maravilha, Otto, obrigado, cara. Aí, rapaziada, na moral, isso aqui, rapaziada de Humanas, o clima tá agradável, tá entendendo? Hoje é um podcast para você aprender tudo que você precisa saber para sua prova de Humanas do Enem e, ficar um pouquinho mais próximo da sua aprovação para medicina. Então, para começar, vamos com aquela perguntinha clássica aí. Diego, queria saber de você, cara, quais são os 5 principais tópicos da prova de Geografia do Enem? Cara, olha só, a geografia tem uma presença bem importante na prova, né? A gente vem acompanhando isso há muito tempo, monitorando a prova, vendo os temas que são cobrados. E a gente tem aí, né, dentro desses 5 temas, os mais recorrentes. Tá? A gente vê a temática da globalização. Tá? Não tem como você abrir a prova e não encontrar algo vinculado a essa lógica, nem que seja para falar de tendências mais recentes, como a ideia de uma desglobalização, que está se discutindo muito atualmente. A gente tem a temática da geografia urbana. Muitas pessoas que fazem a prova vivem em espaços de cidades, espaços urbanos, né? Não são muitos moradores de áreas rurais, embora eles estejam presentes. Então, o espaço da cidade tem que ser discutido pela prova que avalia o final do ensino médio, né, dos jovens do Brasil. Temos a temática da geografia agrária, em especial no Brasil, a produção do campo brasileiro, a questão da terra no Brasil, as disputas pela terra no país. Temos também uma parte, que essa é uma parte que eu acho que tem um peso muito grande, e é onde costumam aparecer desafios para os jovens, né? A questão da geografia da natureza, a interação da sociedade com a natureza, que é o objeto central de estudo da geografia. Aí aqui a gente tem questões sobre climas e biomas brasileiros, costuma ser um pesadelo para a rapaziada, como é que é o cerrado, como é que é a caatinga, composição de vegetação, características de flora e fauna, etc. E a gente tem as temáticas mais ligadas ao meio ambiente. Essa parte de meio ambiente, que envolve diretamente essa relação natureza-sociedade, assim, não tem como, todo ano você vai encontrar. Né? Na matriz de referência do Enem, a gente tem 30 habilidades em 6 competências. A competência de área 6 é toda de geografia física e meio ambiente, então sempre vai ter na prova. E normalmente, né, eu vejo o pessoal falar que geografia física é o terror deles, que eles não entendem nada, que tem muita dificuldade, e eles acabam negligenciando isso. Então, você consegue perceber essa negligência do aluno em relação à geografia física? Tem medo e tem... Me parece, João, que na verdade é um pouco de uma descrença, muitas vezes, tá? Na própria capacidade de lidar com isso. Do tipo, o cara vai falar assim, eu não consigo entender a geografia física. E ele repete isso para ele mesmo. Entendi. E aí o que ele faz? Foge do assunto. Isso. Eu vou tentar focar em geografia urbana, vou tentar focar em globalização, vou tentar focar em geopolítica. E aí o que cai de geografia física, eu vejo o que vai dar. Seja o que Deus quiser. Tá? Não parece um bom caminho. Tá? Não parece. Muito provavelmente vai ter uma ou mais de uma questão ali na prova do cara. Com certeza. Não tem como fugir. E para você, Otto, quais são os 5 principais tópicos aí de história na prova do Enem? Só para observação que ano passado as questões que eu errei de humanas foi de geofísica. Aí, ó. E de filosofia também, aquela filosofia raiz também. Aí foram os meus 5 erros, mas o Diegão tá certo. Eu sempre fui esse aluno, inclusive, que gostava muito de humanas, mas a geofísica para mim, estudar vento, sempre foi uma coisa hard. Mas é fundamental, porque meu professor de geografia sempre falava, não existe geografia sem o geo, né? Então, assim, não tem como você falar de, relações políticas e urbanas, mas tem que falar do espaço, e o espaço é fundamental até para as relações políticas. História, ela é uma prova no Enem que é o seguinte, ela está sempre misturada com alguma coisa, né? Você tem ali umas questões bem tradicionais de história, que eu calculo entre umas 6, 7 questões, e o resto delas, elas estão sempre envolvidas. Então, o que eu falo para os alunos é o seguinte, tem sempre que dar uma olhada nos temas de crítica social.
A prova do Enem não adianta, é uma prova crítica, é uma prova política, é uma prova que tem uma intenção de abordar assuntos delicados da sociedade, e por isso que sempre, todo ano, dá uma polêmica danada, né? E falam que o Enem tá isso, aquilo, mas acho que na verdade é o seguinte, são milhões de jovens que têm que refletir sobre o problema da sociedade. Tem algum outro espaço que a gente consiga colocar 4, 5 milhões de jovens pensando em um tema tão sensível para a sociedade? Então, por isso que minha dica sempre é o seguinte, estuda o papel da mulher na sociedade, a história da mulher mesmo, entendeu? Como foi feito isso na colônia, como foi isso no Império, como foi isso na República, a questão do voto. Então, não é simplesmente estudar Madame Benevoix, que também está lá nas linguagens, né? Apareceu ano retrasado e está sempre uma coisa importante. Mas você fazer o estudo de como são as relações femininas. A questão indígena é sempre muito importante, até para a geografia também, né? A gente observa. E aí você estudar a questão indígena das relações com os europeus na colônia, a questão indígena com Vargas, a questão indígena durante o governo militar e a questão indígena, por exemplo, a nossa Constituição de 88. Então, é toda a história do movimento indígena e a gente está sempre observando ali, né, a questão dos Yanomamis, a questão do garimpo. Então, é uma prova que ela vai também trazer uma atualidade e, ao mesmo tempo, debate com a questão histórica do que é o indígena no Brasil. Também muito importante a questão do negro. E aí isso envolve um primeiro bloco de escravidão, então entender ali como é que as estratégias de resistência, o suicídio, o ataque, o quilombo, todas as relações feitas durante o período colonial. É muito importante também o movimento abolicionista, então pegar Luiz Gama, Patrocínio, Joaquim Nabuco, entender como é que era a função dos jornais do século XIX dentro do movimento abolicionista. Isso o Enem gosta bastante, eu sempre acho muito importante que goste mesmo. E no terceiro momento, o movimento negro da contemporaneidade. A Frente Negra de São Paulo, as relações durante a Era Vargas, o papel do negro que foi negado durante a República e a inserção que tenta ser feita com Vargas, e depois a questão da democracia racial. Porque não dá para falar simplesmente, estuda as leis abolicionistas, que não é só isso, entendeu? O Enem ele não vai ser uma prova tecnicista, é uma prova de muita interpretação e de crítica social. Então, eu acho que a minha primeira grande dica para a história é isso, assim, você pegar esses eixos temáticos, estudar a luta das minorias, estudar a luta das relações sociais. Já caiu em história, por exemplo, relação de movimento sindical. Então, você vai sempre encontrar esses eixos temáticos. Não é uma prova que você vai ter ali aquelas questões clássicas, uma questão do DIP. Claro, já caiu. Mas você vai ter como que Vargas trabalhou com a capoeira, o patrimônio cultural, a memória, identidade. Isso tudo é muito importante na prova de história. Agora, dos temas tradicionais, que são sempre muito importantes, segundo reinado, mas é o que eu falo, tipo assim, você vai estudar segundo reinado e ele vai te cobrar como é que estava sendo feita a questão da abolição e tal, mas é durante esse período. O segundo reinado é um tema muito importante, sempre muito presente. Guerra Fria também parece um tema meio vago, porque a Guerra Fria envolve uma pancada de coisas. Mas essa pancada de coisas o aluno tem que saber, porque o aluno de medicina ele tem que mandar bem em tudo, então você não pode perder nada. E a Guerra Fria, tanto para a geografia quanto para a história, cai ali de várias maneiras diferentes, da bipolaridade, da um contato com as novas relações que estão acontecendo, na guerra da Ucrânia, com a Rússia, a nova Guerra Fria do Putin, né, com os Estados Unidos. Então, tudo isso tem que estar ligado. E também, Era Vargas, que sempre vai ser um tema importante. E é engraçado porque eles odeiam, assim, tipo, eu não sei se vocês sabem, mas assim, a matéria que a galera mais odeia de história é a Idade Média. É mesmo? É. Eu adoro, mas eu também sou suspeito. Porque é um período histórico diferente, né? Então a galera às vezes se perde, mas sempre cai uma. Então, assim, se cai uma todo ano, não tem como esquecer de Idade Média. E geralmente são as questões mais difíceis de história. Eu fiz a prova em 22 e a questão que eu errei na prova foi uma questão de Idade Média. Quem cuida dos pobres é a nobreza, é a realeza, é o Você clero. botou seu feudal? Eu botei a nobreza. E era a realeza. Assim, Era a realeza dos merovingios. Essa questão foi muito difícil. Essa questão foi muito difícil. Então essa aí, bem lembrado. Essa é um marco na história, mas Idade Média todo ano cai uma. Então... Cara, que conversa interessante, cara. Faz muito tempo que eu não pego a prova de humanos pra fazer. Então tô aqui vendo vocês falando e, caraca, tô lembrando, sabe? Pô, prova de humanos do Enem, caraca, é exatamente isso. E, pô, você falou uma coisa muito interessante. Você objetificou, tornou objetivo uma coisa que o pessoal fala que é muito subjetivo. Essa percepção sobre um problema, uma questão social, sob pontos de vista diferentes em épocas diferentes da história. Então,
como é que era no período colonial, como é que era no período renato. Sensacional, cara, muito bacana. Ó, pra você que tá ouvindo isso aí, eu acho que isso é um bizu muito forte. Perceba essa questão por diversos ângulos, como foi falado aqui. Muito bacana mesmo. Obrigado, professor. Obrigado a vocês. Queria saber de vocês agora, começando pelo Diego, qual a estratégia para fazer uma questão do Enem? O cara tá lá na prova, abriu questão de geografia. Ele tem que começar a ler o texto, ler a pergunta, ler as alternativas. Como você falaria para o aluno fazer essa análise e resolver essa questão? Cara, assim, os formatos de questão do Enem, eles são variados. Porque você tem questão que te apresenta um gráfico, tem questão que te apresenta um mapa, algumas vêm com uma tirinha, uma charge, outras vêm com alguma obra de arte. Então, a gente tem diferentes elementos que podem ser apresentados na questão. Tá? E aí isso faz com que a gente tenha, né, caminhos diferentes que podem ser tomados para responder a questão. Agora, eu vejo o seguinte, o predomínio, se você analisar a prova de cabo a rabo, sei lá, os últimos 10 anos, e for separando as questões, essa aqui usou um texto jornalístico, essa aqui usou uma letra de música, essa aqui usou um texto científico. O que mais vai aparecer, basicamente uns 2/3 das questões, são de textos científicos. O cara tirou aquilo de um livro, de um professor, de um pesquisador, tirou de um artigo específico, de um ensaio. E aí você tem um recorte, geralmente um parágrafo, alguma coisa, às vezes até um pouco adaptada, e ele propõe uma questão. Né? Então eu diria o seguinte, a gente tem que olhar qual é a referência que ele está trazendo para a gente para entender qual é o melhor caminho. Mas geralmente, o melhor caminho é a gente olhar o comando da questão para já saber o que ela quer. E aí você passa os olhos nas alternativas e vai buscar aquilo que faz mais sentido dentro da referência que foi dada. Porque muitas vezes uma questão do Enem, o cara faz assim, com base naquilo que foi apresentado no texto, ou então, né, considerando as ideias do texto, ou então a visão do autor sobre o problema pode ser, enfim, resolvida, entendida, minimizada, enfim, né? E aí você vai olhar para as opções, mas você depende daquilo que está sendo oferecido, né, na questão, no suporte da questão. Tá? Então, olhar para o comando, olhar para as opções e buscar aquilo que faz sentido dentro do texto, dentro da obra de arte, dentro do mapa, do gráfico, tabela, seja o que for, eu acho que é o melhor caminho. Às vezes o texto é até curto, tem texto de 2 linhas. Eu não vejo nenhum grande problema, o cara que leu o texto, foi para o comando, fez as opções. Mas quando o texto, por exemplo, é mais longo, talvez você tenha que ler o texto 2, 3 vezes. E numa prova onde o tempo é um fator-chave, partir para uma busca mais objetiva no texto, daquilo que você realmente precisa dele, pode ser um fator bem interessante. Por isso, eu acho que comando, opções, texto, seria uma rota mais interessante. Para você, professor. Eu tô com o Diegão, mas eu já aproveito também para falar uma coisa que eu sempre me preocupo com a prova do Enem. O comando da questão é fundamental. É fundamental. E o aluno, às vezes, ele se perde. E o que eu acho é o seguinte, a prova do Enem ela é uma prova muito dura para a galera de humanas, porque, pelo menos para as questões de história e com sociologia, a resposta está no texto. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo. Você vai me entender bem. É uma questão falando de JK, Brasília e tal, e Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Brasília. E aí, estava no comando da questão qual é o estilo que foi retratado para a construção de Brasília. E um dos gabaritos estava lá Nacional Desenvolvimentismo, que é um clássico de característica do governo JK. A história fala isso, a geografia fala isso, ó, o slogan 50 anos e 5. Quais são as características econômicas do governo JK? Nacional Desenvolvimentismo. O cara apressado e emocionado, ele fala, a questão de JK, Nacional Desenvolvimentismo, pum, marca. E a questão é sobre o estilo arquitetônico de Brasília. O gabarito era modernismo. Tinha nada a ver. É uma pegadinha que se o cara não tiver o cuidado de olhar o comando da questão, ele vai perder. Porque ele sabe que o JK é nacional desenvolvimentista, mas a questão não está pedindo isso. A questão está pedindo o quê? Está pedindo o estilo de Brasília. É uma outra parada, entendeu? Então não dá para você ignorar, em grande parte das vezes, a questão, o texto. Mas foi o que o Diego falou. É uma prova onde a velocidade é muito importante, os textos são longos, é junto com o dia de linguagens. Então, assim, já tem uma carga de leitura gigante da prova de linguagens, que eu acho que é até maior que a nossa, porque é muito mais texto mesmo. Os nossos textos também são grandes. Então, eu acho que a capacidade de interpretação
é uma coisa nerval ali nessa questão do aluno. É ele entender o comando, ver as questões e falar, cara, não dá para acertar se eu não ler o texto. Se tiver alguma coisa muito técnica, muito simples, muito direta, beleza, ele pode ali matar. Mas o texto, cara, não pode ser ignorado. Porque é uma prova muito de interpretação. Inclusive, é o objetivo dela, assim, é que o aluno tenha o conhecimento, mas que ele consiga, através do texto e de uma interpretação junto com o conhecimento, chegar à resposta. Entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que é bem interessante da prova do Enem, desde quando eu fazia Enem, que é exatamente isso. Você tem que ter o conhecimento, mas ele vai passar ali por aquele filtro e você vai ter que responder o que está sendo perguntado. Muitas vezes o aluno, ele responde o que ele quer. E não é isso. Foi esse exato exemplo que você deu. É modernismo, o cara acha que é nacional desenvolvimentismo e vai marcar aquilo ali porque ele leu no texto guia dele em casa que era assim. Mas não, o Enem tem essa coisa que gera, eu realmente acho que analisa para além do saber técnico. A rapaziada critica o Enem aí pra caraca. Isso é uma coisa que eu acho engraçado. O pessoal critica o Enem falando, pô, o Enem é uma prova que não avalia corretamente o candidato. Pelo contrário, eu acho que o Enem é uma das melhores provas para avaliar o candidato sobre diversos aspectos, sabe? Então ele está avaliando se você sabe gerenciar bem seu tempo, se você entende um comando, se você entende o que está sendo perguntado. O que adianta você saber tudo e não responder aquilo que estão te pedindo? Então, defensor do Enem aqui, momento defensor do Enem. Alcides com certeza gostou muito desse momento, porque já entramos em... Cara, acho que em 2020 a gente discutia sobre isso quase que diariamente, enquanto a gente gravava as aulas do curso. Porque tanto ele quanto eu, por conta dele, né, evidentemente, a gente olha pro Enem e fala, cara, isso é uma prova muito boa. Em todas as frentes, linguagens, humanas, natureza e matemática, porque não fica ali só no candidato que é técnico, que... Vamos lá, cara, a vida real não é só isso, sabe? Você tem que saber gerenciar seu tempo, você tem que saber entender o que estão te pedindo para fazer. E ter esse trabalho, eu acho que é um trabalho muito bem feito em humanas, porque foi isso que vocês falaram. Não é apenas o aluno que vai ler todo o livro de geografia ou de história e vai chegar lá e vai cuspir todo o conhecimento. Não, o cara precisa entender ali do dia a dia quais são os reais problemas, as questões que estão cercando ele. E esse bizu que vocês deram aí de, cara, lê a pergunta, não deixa de ler o texto, lê as alternativas e principalmente responde o que está sendo perguntado. Não responda aquilo que você quer, porque nem sempre vai ser a resposta da questão. Você está correndo um grande risco. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender bastante. Eu ainda dou muitas aulas para turmas preparatórias militar. Uhum. E aí, cara, tu pega ali um moleque de turma de colégio naval, turma de SpaceX, que é bom a beça em história, ele, irmão, já leu o Cotrim, já leu o Koshiba 10 vezes e tal, aí tu pergunta pra ele assim, qual é? Tarefa Alves Branco, Isso. 30% similar, 90% polar, ele sabe todas as leis, todas as datas, Tratado de Badajoz, entendeu? E aí esse cara chega no Enem e não consegue fazer a prova. Não consegue, exatamente. E aí ele fica brabo. Aí ele fala assim, a prova, porra, não sei o que, nada a ver, que tem que criticar não sei o que, e, pô, tem que ficar filosofando. Eu falei, não, cara, tu tá acostumado com um tipo de prova, e a gente, como professor, também dá um tipo de aula diferente, os nossos cursos são diferentes, porque você sabe que a prova do cara é diferente da prova do cara que vai fazer pra Enem, entendeu? E ele tem aquela coisa decoreba mesmo, mecanizada, tecnicista, que também é um outro tipo de prova, um outro tipo de aula, mas quando ele chega lá, que ele tem que ler, interpretar, ver o comando da questão, ele sente uma dificuldade muito grande. Então, assim, isso pra mim, 2 tipos de alunos que são muito bons em história e geografia, mas que são bons de maneiras diferentes, né? Pô, eu vivi isso aí, cara. Eu sei exatamente essa dificuldade aí do aluno que sai ali do militar e vai se aventurar no vestibular, o vestibular civil, pra conseguir. Pô, você sabe tudo decorado ali, mas quando você chega ali na hora da prova, não é isso que realmente vai definir se você vai conseguir desenrolar ou não. Bom, queria saber de vocês agora se tem alguma estratégia melhor para fazer a prova de humanas. Diego e Otto, aí vocês podem debater em relação a isso, mas começa primeiro por geografia, faz na ordem da prova, seleciona fáceis e médias, não tem muito essa diferença entre fazer primeiro geografia ou primeiro história ou filosofia. O que vocês acham sobre isso? Cara, o que eu acho assim, a prova do Enem, ela vai gerar um resultado para o aluno que é baseado na maior coerência possível. Teoria de resposta ao item funciona assim, né? É com base em coerência, né? Então, a minha percepção é que ele não deve ficar procurando geografia, história, filosofia, sociologia. A coisa vai aparecer. Mas o que eu acho que faz muito sentido adotar como estratégia, né? Você chega numa questão, a questão te parece muito tranquila, você já sabe ali de cara como é que é aquela resposta, faz. Chegou numa questão, ela te pareceu um bicho de 7 cabeças, deixa ela para depois.
Por quê? A questão da realeza, que eu estava comentando com o Otto, foi uma questão que eu voltei algumas vezes. Eu fiquei, cara, e agora? Né? Eu estava em dúvida entre essas duas. É nobreza ou realeza? Quem vai cuidar dos pobres lá no início da Idade Média? Então, quando a gente faz uma questão como essa e por acaso a gente erra, o prejuízo que a gente tem é muito menor. Tá? Eu fiz 44 acertos em 22. Então, o que aconteceu? Eu descobri quanto valeu a questão que eu errei. Por quê? 45 foi a nota máxima, 44 foi a minha e eu errei só aquela. E foi uma questão que eu perdi 10,1 pontos. Foi a minha diferença de nota para a nota máxima. Não é uma pontuação muito grande para uma questão. Significa que ela foi uma questão que muita gente errou, não teve uma posição muito baixa na régua de proficiência. Ela foi uma questão difícil. Então você não perde tanto. Por isso, você, por exemplo, ficar muito tempo parado meditando sobre uma questão não me parece ser uma boa estratégia. Porque depois você pode precisar desse tempo lá no final e aí você não vai ter, porque teve redação para fazer, linguagens para fazer. Você vai acabar, de repente, tendo que chutar uma questão que era fácil. E aí, quando você erra uma questão que é fácil, dentro de uma prova que valoriza a coerência dos acertos, cara, é catastrófico. Então, vai fazendo aquilo que você sente que está tranquilo para você. E depois você volta para encarar os desafios. Isso é o que eu acho que tende a gerar um resultado mais coerente. Não garante que você vai acertar tudo, mas provavelmente o que você errar vai ser aquilo que é mais difícil e que tem muita gente errando. Então gera um resultado melhor no final das contas. Quantas pessoas a gente conhece que fizeram a mesma quantidade de acertos, mas tiveram notas diferentes porque erraram e acertaram questões diferentes? É isso que faz diferença. Então faz a prova, mas vai deixando aquilo que está mais enroscado para o final, para você, se errar as mais difíceis. Eu acho que esse é o caminho para mim. Eu admito que eu fiquei realmente aliviado agora de concordar com tudo que o Diego falou, porque a gente não combinou nada. E a verdade é essa mesmo, assim. Eu concordo plenamente que você tem que pular as questões difíceis, porque o aluno tem que fazer o Enem com estratégia. E a estratégia tem que ser levada em consideração o TRI. Então, aquela questão da realeza é uma questão que todo mundo errou, vai ter uma classificação como difícil, então é normal errar. A tua perda vai ser muito menor do que você errar uma questão fácil. Então, é isso. Acho que tem que ser confortável. Olha, tem as questões que me parece que eu consigo fazer, que eu sei fazer, eu faço, sem medo, vou lá, ver uma questão mais difícil, opa, não tô sabendo, pula. Até porque o nosso cérebro, né, quando vai fazendo a prova, ele também vai meio que aquecendo e tem uma hora que ele vai cansando também. E o cansaço é a pior parte de todas. Logo, quando você conseguir aproveitar o momento que o teu cérebro está fresco e matar o máximo de questões possíveis, fáceis e médias, o que o TRI vai entender? Que tu estudou. Então você faz ali uma base para tua nota, tipo assim, acertei as fáceis, errei algumas médias e o meu maior percentual de erro foi as difíceis, que eu espero que seja o menos possível. Mas você faz a pirâmide do TRI. E aí a tua nota é catalisada para o alto. Então o aluno ele não pode esquecer disso, cara. Assim, eu acho que o bom candidato é o cara que vai olhar para a prova, tem que ser confortável mesmo, tem que fazer as questões que ele sabe fazer, mas tem que pensar sempre que cada questão vai ter um valor diferenciado. E que se tem uma questão muito difícil ali, ela não vai valer muita coisa, entendeu? Porque assim, ela tem um valor grande, mas todo mundo vai errar, então teu percentual de erro também, se você errar, não é tão prejuízo assim. Logo, acho que a dica que o Diegão deu, que eu reafirmo, é essa. Faz e pula as difíceis para você conseguir passar uma mensagem pro TRI de que você está preparado, que você estudou. Cara, você falou dessa coisa do cérebro ir esquentando e depois cansar. É muito importante que a gente coloque coisas assim. Por quê? Quando você pula uma questão, decide pular uma questão, não necessariamente você vai parar de operar em função dela. Nosso cérebro funciona em modo de atenção, mas também em modo de repouso. Ou você nunca encontrou a solução para um problema durante uma chuveirada. Todo mundo que já passou por isso sabe o que eu tô falando agora. Você tá, tipo, tomando um banho, pensando em outra coisa, nada a ver. Do nada vem a resposta da questão. Do nada vem a solução de um problema. Do nada vem uma ideia diferente. Cara, ele tá operando. Só que você tá em repouso. Você mudou o foco. Você foi para outro lugar. E no que você foi para outro lugar, cara, ele tá lá, trabalhando, no fundo, para resolver aquele problema. Então, às vezes, você vai estar lá fazendo 3 questões depois daquela que você pulou, e a resposta vem, caraca, era isso. Você lembra de uma aula, você lembra de uma frase do professor, lembra de um resumo que fez, um mapa mental, uma coisa que você ouviu no podcast. E vem. Então, cara, pula sem medo. Às vezes o aluno fala assim, pô, mas eu peguei a prova de 45 questões e eu pulei 30.
Então eu não sei nada. Calma, cara, calma. É assim, você tá pegando as 15 mais fáceis. Depois você vai voltar e vai pegar as medianas. Você vai sentir dificuldade maior em algumas do que em outras. Você vai acabar descobrindo o que deve encarar com mais tempo e aquilo que você vai acabar resolvendo mais rápido. Então, assim, sem medo, tá? Sem pânico, porque você vai estar filtrando as questões por dificuldade e vai estar otimizando o resultado. Eu já ouvi amigos da Exata de que teve resolução no sonho. Acordou, aí anotou a resolução de um problema que o cara ficou dias sem conseguir fazer e no sonho ele... Então eu acho bizarro mesmo o nosso funcionamento cerebral, né? Fica ali matutando em algum momento e no repouso ele consegue chegar na conclusão. É isso. Cara, isso é demais. Esse bizu é muito real. Pula as questões. Você tem margem ali pra pular. Muitas vezes você fica preso aí na questão, tentando resolver e não vai conseguir porque você tá, cara, estafado, começa a se desgastar, deixa de fazer questões fáceis. Preste atenção nas questões fáceis. Isso a gente tá falando já há algum tempo aqui, principalmente nesse especial Enem. Tem post no Instagram falando sobre isso. Tem vídeo antigo aqui no canal falando sobre isso. Se você for escutar e assistir as entrevistas de quem foi aprovado, você vai ver os caras falando isso. Teve gente aqui que falou que pulou metade da prova. E tá lá, Medicina UFRJ, e aí? Entende? Então não tenha medo. Pule, faça primeiro fácil, médio, depois vai pra difícil. Esse é o bizu clássico e que realmente funciona. Me colocou lá dentro graças a isso. Pô. Bom, queria saber de você, Diego. Qual é o principal erro do aluno quando vai fazer uma questão de geografia? Olhando assim, bem objetivamente. Cara, o aluno erra porque ele não presta atenção no texto. O aluno erra porque ele responde o que ele quer. Como você falaria isso? Eu acho que, assim, o que mais leva os alunos a cometerem os erros é, como o Otto falou, a desatenção ao comando. Procurar uma resposta, marcar alguma coisa que não é verdade, mas não é o que foi pedido. Tá? Como essa questão de JK que o Otto mencionou agora há pouco. Essa frase é ótima. É um caso clássico. É um clássico mesmo. E eu acho que, assim, a prova tem essa coisa da interpretação do texto, da referência que é oferecida no suporte da questão, mas, por outro lado, o repertório ajuda. Ela pode tornar fácil uma questão que, teoricamente, vai ser difícil para muita gente. Então, a gente está falando desses alunos, né? Os alunos que têm a decoreba, sabem todas as taxas da tarifa Alves Branco, não sei o quê. Então, o cara é mega tecnicista, conteudista pra caramba, mas tem dificuldade na interpretação. E tem outros que são mais formados nessa base interpretativa, mas quando você joga um conteúdo mais aprofundado, o cara se aperta. Eu acho que a prova, ela funciona de maneira mais fácil quando você consegue combinar um pouco dessas duas características. Vou dar um exemplo. Você pega uma questão como o Enem já fez, comparando formas, parecida com essa de Brasília. Botou uma igreja de Ouro Preto, daquelas do século XVIII, estilo barroco, e a Catedral de Brasília, Niemeyer, modernismo, né? Então você olha para os dois traços e você vê diferenças absurdas nas formas daquilo que foi desenhado. Então, se você conhece um pouquinho da trajetória da capital, da construção de Brasília, você sabe que ela tem um plano piloto, que é um formato de um avião que foi desenhado por um urbanista e arquiteto modernista, que é o Lúcio Costa, e que os prédios foram pensados por um arquiteto modernista como o Niemeyer, cara, você já passou por aquilo, você viu alguma coisa, você leu um texto, assistiu um documentário, você pegou aquilo. Então, o teu repertório, às vezes, torna isso muito fácil. Vou dar um outro exemplo com uma questão daqui do Rio, que é da prova da UERJ. Eles botaram um texto, que o texto começava assim: a cidade dos sonhos do arquiteto Le Corbusier. Aí eu parei a questão, olhei para as opções, estava lá Brasília. Cara, eu nem li o resto, porque Le Corbusier é um ícone da escola modernista. Então, entre as cidades brasileiras, qual é a cidade que tem essa forma, essa anatomia do modernismo? É Brasília. Ou seja, é uma questão que algumas pessoas olharam para quem é esse cara? Do que ele está falando? Aí o texto vai dando evidências, né? Avenidas largas, cidades pensadas para os carros, para a mobilidade dos automóveis, né? Brasília, por exemplo, não tem cruzamento, então dificulta o encontro. Né? É a forma da cidade refletindo a estética de uma época, que é essa estética modernista, da ascensão da indústria automobilística e tudo mais. Então, o repertório que você desenvolve ajuda muito a tornar mais fáceis questões que teoricamente seriam difíceis. Então, galera, tem que estudar. Não adianta. Não tem como fugir. O que a gente mais vê é a galera procurando, né, alternativas, subterfúgios, caminhos mais fáceis, fórmulas mágicas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para evitar o estudo.
Cara, estudar dói, tá? Estudar envolve sentar a bunda na cadeira e aprimorar a tua capacidade de pensamento. Você precisa estudar. E aí, com isso, quando você chegar nas questões, você chega muito mais forte. Muito mais. Aí, questões complicadas vão ficando mais fáceis. Acho que é por aí. Cara, esse background cultural aí, que é o repertório, fundamental. E por isso, novamente, elogio aqui a prova do Enem. Pô, eu olho pra minha trajetória de pré-vestibular pra medicina, o que eu adquiri ali de conhecimento de cultura mesmo, por conta da prova de humanas e linguagem, foi surreal. Então, quando você começou a falar a questão aí de JK, eu não tinha pensado em Nacional de Desenvolvimento, tinha pensado em modernismo. Porque eu conheço a história, eu sei como é que funciona aquilo ali, sabe? E esse repertório é muito bacana. Pô, maneiro você falar isso, Diego, de verdade. E pra você, Otto, quais são os principais erros aí do aluno? Eu acho que o Diego já falou os principais, e aí, pra história, cara, assim, eu acho que o maior erro é a capacidade de interpretação. A galera erra muita questão de interpretação, muita mesmo. Tem 2 semanas, caiu uma questão, cara, tipo assim, você vai numa unidade, vai na outra, todo mundo pergunta a mesma questão. Então, se tu vai lembrar, era um anúncio da captura de um escravo, certo? Aí o proprietário falava, olha, um escravo tal fugiu, se apresenta pelo nome tal, diz que é forro, já apareceu trabalhando na fazenda de não sei quem, já apareceu trabalhando na fábrica de não sei quem, ele fugiu e quem capturar esse escravo eu pago um dinheiro pela devolução. E aí, cara, tava falando assim, o texto era, o comando da questão, de acordo com o texto, qual é o modo de resistência escrava que está sendo feito. E aí todo mundo fala, resistência escrava, né? Não sei o quê. E um dos gabaritos é quilombo. E muita gente marcou. Aí eu chego assim e falo assim, cara, em que parte do texto está a palavra quilombo? Ah, mas é uma resistência escrava. Mas o texto está falando sobre isso? O comando da questão? Pô, mas então não tem gabarito. Eu falei assim, claro que tem. O que esse escravo que fugiu está fazendo? Ele está trabalhando como uma pessoa livre. Isso é uma forma de resistência. E aqui está aqui, ó, novas formas de trabalho, tal, não lembro exatamente o gabarito, mas era exatamente relações de trabalho informal é uma maneira do escravo se apresentar como livre e era o que estava o texto ali, entendeu? E a galera não conseguiu chegar. Uma questão que era puramente interpretação. Mas aí ele fala, não, mas aí e o quilombo? Eu falei, não tem como. Eu acho que o mais importante da história, e para todas as ciências humanas, é o seguinte, é você entender, aquela questão está falando de quê? De economia? Então, se é de economia, a resposta vai ser sobre questões econômicas. A resposta está falando sobre cultura, então você vai ter relações culturais. Está falando de religião, então a resposta... Você tem que entender isso. E os alunos têm uma dificuldade muito grande, cara, de conseguir separar essas partes e esses aspectos dentro das ciências humanas. Principalmente qual tipo de aluno? Que lê pouco. Totalmente. Entendeu? Eu vejo alunos maravilhosos que têm uma capacidade de aprendizado imensa, cara. Tu fala 2 horas de aula, ele tá aqui participando, entendendo, no final fala, pô, mas na hora de ler, ele... Mas não é isso que o texto está dizendo. Eu falo, não, é isso aqui, cara. Você que não conseguiu chegar, por quê? Porque não tem costume de leitura. Então, eu acho que uma das estratégias mais importantes principalmente para o cara que sabe que lê pouco, a gente sabe, né? Se você gosta de ler, se você não gosta de ler, é começar a ter contato mais... Não é ler o 1984, entendeu? Não é ler um livro por semana. Lê manchete, lê um pouco de jornal. Uma das técnicas que eu sempre falo, pega os autores, e uma coisa também importante sempre na prova de humanas, nunca deixa de ver a referência. Quer ver? Vou te dar outro exemplo de uma questão. Tava lá uma questão do Ari Barroso, a música Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato tesoneiro, né? E aí todo mundo sabe que, pô, aquela música é a música da Era Vargas, é a música que exalta o Brasil, que exalta o nacionalismo. Só que a segunda canção era uma música do Milton Nascimento que ninguém nunca viu na vida. E difícil pra cacete pra você interpretar sobre o que ele queria dizer. É muito difícil. Mas dava o ano. 1983. Pô, o aluno que tá ligado sabe que qual é o grande movimento que tá acontecendo no final da ditadura? Direta já. E o gabarito era, o primeiro texto faz referência à Era Vargas, o segundo texto faz referência ao momento da direta já. Se o cara lê se ele não lê a referência, ele não consegue matar a questão. Então leiam sempre o final. E tentem buscar os autores ali, pega algumas coisas. Tá lá, José Murilo de Carvalho, Keila Greenberg, vai lá, Keila Greenberg, pega um textozinho,
que de alguma maneira você está até fazendo um treinamento para alguma coisa que possa cair no Enem, porque você está trabalhando com os textos do Enem e está lendo. Então, acho que o mais importante para a história é aumentar a sua capacidade de interpretação. Claro, como o Diego falou, não adianta correr do conteúdo, porque aí você está se arriscando muito. Mas você tem que melhorar a sua capacidade interpretativa. Isso é só lendo. Só uma coisa pra gente falar dessa coisa de referência na questão do texto, etc. Cara, eu me lembro de uma questão que falava de uma técnica agrícola, né, e pedia a importância dela, né, para sustentabilidade e tal. E aí você acabava entendendo que aquela era uma espécie pioneira, um tipo de tubérculo que você plantava e tal para começar uma agricultura. E aí a resposta era fixar nitrogênio no solo. Okay. Quando você olha para o texto e vê a fonte, tá assim: a importância dos ciclos biogeoquímicos para o desenvolvimento sustentável. Tem cara, o cara te entregou ali, sabe? Se você estudou minimamente para fazer a prova de natureza no domingo seguinte, se você não estudou ciclos biogeoquímicos, cara, tem alguma coisa complicada aí. Então o cara te deu ali na fonte. Caraca, fixar nitrogênio no solo, eu preciso disso. Então vai na referência mesmo, porque às vezes ela entrega. O nome do autor, a corrente de pensamento que ele faz parte, às vezes tá ali. Cara, esse bizu da referência é muito bom. Tinha esquecido disso, cara. Faz muito tempo que eu faço prova do Enem de Humanos. É muito bom. Tem uma história dessa minha que... Não sei qual foi o ano do Enem que caiu um texto do Kant sobre a maioridade. Aquilo ali chamou minha atenção pra cara, que eu fui, parei, levei pra casa, né? Fui ler o livro. Pô, aquilo é sensacional, cara. Por conta da referência. Porque é um negocinho que tá escrito ali em negrito pequenininho no final do texto. Leia a referência, sempre. Bom, agora vamos pra aquela parte que você adora. Nossos queridos professores trouxeram pra gente algumas questões para exemplificar tudo aquilo que a gente falou aqui, para te mostrar na prática como que a gente deve fazer a prova do Enem. Então, aquele momento que você tá aí na esteira ouvindo o podcast, liga a tela do celular, coloca aí na frente, vamos ver as questões aqui com a gente, beleza? Então, um dos temas mais cobrados dessa lista dos 5 que eu trouxe para cá é a questão do meio ambiente. Tá? E aí, claro, que você tem problemas ambientais, o cara vai discutir aquecimento global, pode cair questão de chuva ácida, ilha de calor, inversão térmica, tudo isso já apareceu na prova. Mas uma das pautas de meio ambiente que a gente já viu com muita frequência e com muita recorrência é a relação da modificação humana da superfície e o resultado disso sobre as águas das chuvas. O que acontece quando chove numa determinada superfície? Ou seja, na água com a superfície, na água com o solo, qual é o efeito, qual é o resultado a partir das modificações que são promovidas pelos seres humanos. Né? Tem algumas questões sobre isso. Eu trouxe aqui só 4, tá? Porque tem mais para a gente ver só desse recorte. Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, uma questão que trouxe um gráfico. Né? O gráfico está mostrando vazão de rio no tempo. O que é vazão? É o volume de água que passa pelo rio. Então, o que a gente percebe analisando esse gráfico aí, né, com calma? A gente percebe que ele colocou 4 tipos de coberturas diferentes. Uma área é urbana, outra é agrícola, tem uma terceira que é agroflorestal, que é agrícola, mas parece com floresta. E a última é a florestal, aquela natural, intacta. O que você percebe? Quando a gente tem uma chuva numa região urbana, a vazão do rio, ou seja, o volume de água, ele aumenta muito, ou seja, o pico vai lá em cima e ele aumenta em pouco tempo, ou seja, cresce muito o volume de água e cresce rápido. Isso é uma condição que favorece muito a ocorrência de enchentes nas áreas urbanas. Né? À medida que você vai diminuindo o grau de intervenção humana na superfície até chegar na florestal, o que você vai percebendo? O pico ele fica mais baixo, ou seja, o rio não enche tanto em lugares mais naturais e demora mais tempo. Então, se o rio sobe menos e ele sobe de uma forma mais lenta, essa é uma situação que dificilmente vai gerar uma enchente. Ou seja, as áreas urbanas têm intervenção humana em nível acentuado e favorecem a ocorrência da enchente. Aí o que ele pergunta? As diferenças de vazão e escoamento de água destacadas no gráfico ocorrem por influência da, ou seja, ele quer saber o que causa essa diferença. Numa área florestal, como é que a chuva se relaciona com a superfície? A chuva cai sobre a região, bate na copa da árvore, pinga no solo e infiltra. Ela pode correr por dentro do solo até chegar num rio. Então isso vai acontecer em pouca quantidade, porque parte da água vai ser absorvida pelos vegetais, parte da água fica no próprio solo, que funciona como esponja, e aquele excesso vai correr por dentro do solo para chegar no curso do rio. Então o rio sobe pouco e sobe devagar. Dificilmente vai ter enchente.
Na área urbana, eu tenho muito mais cobertura de asfalto, cimento, concreto, muito mais impermeabilização do solo. Então, a água ela vai bater na calçada, que é de cimento, corre para o asfalto, cai num bueiro, passa pelo cano e chega no rio. É muito rápido. Isso leva 30 segundos, 1 minuto. Ou seja, a vazão do rio vai crescer muito, vai crescer rapidamente. Então, vai ser a forma do relevo? Vai ser a tipologia do clima? Vai ser a intensidade da chuva que vai fazer a diferença? É a altitude do terreno ou é a permeabilidade do solo, a característica que é a mais diferenciada entre essas 4 tipologias de área? Tá? Com certeza, a permeabilidade do solo vai ser o nosso gabarito aqui. Tá? Por quê? Porque a gente está falando de condições de superfícies que são completamente diferentes. Ou seja, quando a água da chuva, para resumir, né, o que costuma ser cobrado? Quando a água da chuva cai numa superfície, ela tem 3 caminhos. Ou ela evapora, que a gente vai desconsiderar aqui, ou ela escoa pela superfície, o que é comum nas áreas mais impermeáveis, como cimento, asfalto, concreto, ou ela infiltra no solo, que é mais comum em áreas florestais. Então, dessas movimentações, o que vai ser mais comum nas grandes cidades? Escoamento superficial gerando enchente. O que vai ser mais comum em áreas com menos intervenção? Infiltração, deixando a região mais tranquila e mais segura. Tá? Isso é muito comum. Esse é um exemplo clássico de questão do Enem cobrando a relação água e superfície. Tá? Tem uma outra questão que até o gráfico é parecido, é a próxima. A gente já pode olhar aqui. Repara que é a mesma estratégia, cara. Outra prova do Enem. Uma foi 17, a outra foi 18. Ou seja, quem fez a prova de 17 chegou em 18 e falou assim, cara, é de novo? É isso aqui mesmo? Então você vê, aqui ele só comparou 2 tipologias de área. Uma área que é urbanizada e a outra não urbanizada. E o processo retratado é o mesmo. Choveu, o pico de vazão na área urbanizada vai lá em cima, ele é muito alto e ele acontece muito rápido. Consequência, enchente. Na área não urbanizada, o pico de vazão é menor e é mais lento. Então diminui a chance da ocorrência de enchente. Aí ele coloca na questão assim, a dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove o quê? Ou seja, qual é a consequência da urbanização? Letra A, redução do volume dos rios. Não, porque na urbanização eu tenho menos infiltração, mais escoamento, o rio enche mais e enche rápido. Expansão do lençol freático. O que é lençol freático? É água subterrânea. Então eu não vou ver essa expansão porque na área urbana eu tenho muita impermeabilização. O lençol freático, para se expandir, ele precisa sofrer muita infiltração, o que não vai acontecer nas grandes cidades. Letra C, diminuição do índice de chuvas. Não, a urbanização ela não diminui chuva nem aumenta a chuva. Ela não vai ter uma influência direta nesse processo. Letra D, retração do nível dos reservatórios. Os reservatórios que recebem águas, né, dessas precipitações, eles tendem a se encher nas áreas urbanas, porque com menos infiltração a água vai fluir para eles. Então sobra a letra E, que é a ampliação do escoamento superficial. Na área urbana, a gente tem mais escoamento, menos infiltração. A água vai para dentro do rio, ele tem um pico de vazão muito forte e em pouco tempo, consequência, enchente. Repara, gráficos extremamente semelhantes, provas em anos subsequentes. Tá? Tem que fazer as provas antigas para conhecer a prova e entendê-la melhor. Então são 2 exemplos que usaram gráficos. Tá? Eu trouxe mais uma, com um texto agora. Aqui ele mudou um pouco a maneira de apresentar a questão. Em vez de gráfico, ele trouxe um texto, que é o caso clássico, é o mais comum. Vem o texto e diz: a ampliação das áreas urbanizadas devido à construção de áreas impermeabilizadas repercute na capacidade de infiltração das águas no solo, favorecendo o escoamento superficial. Ou seja, ele está dizendo aqui o que era a resposta da questão de 2018. Tá? A concentração das enxurradas e a ocorrência de ondas de cheia. A urbanização afeta o funcionamento do ciclo hidrológico, pois interfere no rearranjo dos armazenamentos e na trajetória das águas. Beleza. Aí tem a fonte lá. Aplicabilidade do conhecimento geomorfológico nos projetos de planejamento. De repente isso aqui nem ajudou tanto a gente, mas tudo bem. Tá? Considerando esse contexto, que fator contribui para a diminuição das enchentes em áreas urbanizadas? Ou seja, o que a gente poderia fazer para diminuir a ocorrência de enchentes? Que tipo de intervenção a gente poderia aplicar para minimizar a chance desse problema que é gravíssimo? A gente está falando, por exemplo, aqui gravando em 2024, onde o Rio Grande do Sul sofreu de maneira catastrófica. E não foi algo inédito. Em 2023, o Estado gaúcho também foi campeão de calamidade pública. Tá? Então isso acontece e é uma coisa que afeta as vidas de muitas pessoas. Ele está pedindo uma coisa que pode diminuir as enchentes. Letra A, pavimentação de vias, ou seja, colocar asfalto diminui a enchente? Não. Letra B, criação de espaços verdes. Sim.
O espaço verde, ele é um espaço que funciona como uma esponja, a cidade é absorvente. O Rio de Janeiro passou por decreto em 2024 apoiando o fomento dessa ideia de cidade como esponja. A engenharia precisa trabalhar com asfalto permeável, cimento permeável, para a gente evitar a ocorrência desse tipo de problema. Verticalização das moradias. Você faz adensamento populacional, não tem nada a ver com a questão da enchente. Pelo contrário, pode até aumentar a quantidade de pessoas que vão sofrer com o problema. Letra D, adensamento de construções, que na prática, né, é mais impermeabilização do solo. Ou letra E, que é o assoreamento dos canais de drenagem. Isso, na verdade, piora. Quando eu tenho rios ou canais de drenagem assoreados, tem menos espaço para água. Então, quando chove, ela extravasa muito mais do que extravasaria. Ou seja, espaço verde é fundamental. Como é que você faz isso? Protegendo parques, protegendo as praças da cidade, áreas de reserva natural e os telhados ou tetos verdes, nas construções mesmo. Quantos prédios com terraço cinza, com aquela laje super quente, favorecendo a ilha de calor que você pode substituir por áreas verdes que, inclusive, sirvam para produzir alimentos. A questão nem é para discutir, por exemplo, a agricultura urbana, mas poderia. Espaço verde como área de produção de alimento no meio da cidade. Tá? Seria um outro viés, um outro caminho para o mesmo problema. Então, aqui, criação de espaços verdes. Então, essa é uma terceira questão. E tem mais uma, para a gente fechar, para vocês verem como isso é recorrente, como a chance de você abrir a tua prova e ter uma questão sobre enchente, sobre água e superfície é enorme. Aqui ele fez com tabela. Ele não usou gráfico nem texto, botou uma tabela. Então, ele coloca 4 tipologias de área, bacias naturais ou florestas, ou seja, mínima intervenção humana. E ele vai bacias com ocupação agrícola e cultivos, bacias com ocupação residencial, que é uma coisa já mais alterada pelo ser humano, e, por fim, bacias com ocupação urbana pesada. O que você percebe? Percentual de água retida no local é aquilo que infiltrou. Escoada é aquilo que escoou. Numa área natural, a água retida vai de 80% a 100%, ou seja, a infiltração é muito forte. Tem de 0% a 20% de escoamento. Na área de ocupação urbana pesada, que é o extremo oposto, a infiltração é de no máximo 10%, o escoamento vai de 90% a 100%. Então, tudo está condizente com aquilo que a gente estava falando nas outras questões. Aí ele pergunta, a leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal, ou seja, floresta, tá, tem o potencial de intensificar o processo ou seja, o que a floresta potencializa, o que a floresta aumenta? A erosão laminar? Erosão laminar é a retirada de camadas de sedimentos, né, por lâminas, né, de fatia em fatia do solo. Uma área florestal vai estar mais protegida contra isso. Intemperismo físico é um processo que acontece de uma desagregação mecânica de rochas, não tem a ver necessariamente com áreas de floresta. Pelo contrário, florestas costumam aparecer em áreas úmidas onde o intemperismo predominante é o químico. Letra C, enchente nas cidades. A floresta não vai intensificar a enchente na cidade. Repara que é um tema que está correlacionado com outras questões, mas não é a solução dessa questão. Letra D, compactação do solo. Ou letra E, recarga dos aquíferos. O que é aquífero? Manancial subterrâneo. Como é que você recarrega mananciais subterrâneos? Por infiltração. Na floresta eu tenho de 80% a 100% de infiltração das águas. Então essa vai ser a nossa resposta. Tá? Então repara, em vários momentos, 2017, 18, 20, também teve em 22, podem procurar a questão sobre isso. Tá? A relação entre água e superfície é um dos temas da parte de meio ambiente que aparece na prova com mais recorrência. Pode estudar, que vai estar na tua prova. Cara, Diego, que aula. Meu irmão, sensacional isso. É igualzinho, pô. Anos diferentes, questões diferentes. E é a mesma ideia sendo perguntada, sendo trabalhada. Pô, você falou muito bem, não tinha me atentado isso sobre a questão do Rio Grande do Sul. Isso aí tá caindo desde 2017. E voltando àquele tema inicial da nossa conversa sobre a prova de humanas do Enem, isso é uma prova sobre a nossa sociedade. Totalmente isso aí, cara. Realmente muito importante. Pô, obrigado por separar essas questões aí pra gente, Imagina. cara. Muito bacana. Uma aula de preservação, né? Demais, cara. Bom demais. Vamos lá, Otto. Contigo agora. Então vamos lá, falar sobre... Eu separei algumas questões de escravidão, porque é um tema muito recorrente, e como sempre que eu falo, escravidão / movimento negro, inserção social, etc. E a ideia do comando da questão, que é que eu quero mais trabalhar com vocês nessas questões. Então vamos lá. Impérios coloniais. O problema das doenças que atingiam os escravos era algo que cotidianamente se deparavam os senhores. Em vista disso, uma série de obras dedicada à administração de escravos foi publicada com vista a implementar uma moderna gestão de mão de obra escravista em convergência com o iluminismo. Nesse contexto, o saber médico adquiria um papel extremamente relevante. Este era encarado como um instrumento fundamental ao desenvolvimento colonial,
dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam na população branca e nos povos escravizados. Então, beleza. Colônia enferma e a saúde dos povos. Então, a gente está pegando ali uma questão sobre medicina, né? Falando sobre a importância de se cuidar da população branca, mas também a importância de se cuidar da população escrava. Então, essa que é a primeira interpretação. Tipo assim, o que a questão vai querer? O que ela está falando? Qual é o problema? Então, vamos lá para o comando da questão. Com o texto, a importância da medicina se justifica no âmbito dos objetivos. Aí que é a grande parada, entendeu? Tá falando de escravidão, mas não tá falando de resistência escrava. Não tá falando de fuga, não tá falando de sabotagem, de tráfico negreiro. Tá falando o seguinte, olha, existe uma intenção da colônia, beleza? Da metrópole, desculpa, em evitar as mortes dos escravos. Qual é o grande objetivo de você evitar a morte dos escravos, cara? É você não perder dinheiro, certo? Então, é uma questão que está falando sobre qual âmbito? Cultural? Religioso? Social? Não. É uma questão... A gente pode voltar no texto rapidinho? Aí você olha assim, ó. Para os impérios coloniais, os escravos morriam direto, certo? Uma série de obras dedicadas à administração foi publicada, aí falando sobre o iluminismo. O saber médico adquiriu um papel extremamente relevante para o desenvolvimento colonial. Então, quer dizer, o texto está nos dizendo que esse projeto de colônia portuguesa tem que ser lucrativo. E para ser lucrativa, o escravo tem que estar vivo. E para ele estar vivo, a medicina é fundamental. Beleza? Então, vamos lá para fazer a questão. Ah lá. Qual é o âmbito dos objetivos? Econômico das elites? Poxa, com toda certeza. É uma relação econômica. Não é isso? Eu não quero perder o escravo porque eu quero a mão de obra barata trabalhando. Naturalista dos viajantes. E aí? Onde? Quando eu falo, não se nega a questão. Abolicionista dos letrados. Aí a pessoa, mas falou de iluminismo. Está falando de iluminismo pelos saberes médicos. Não está falando do iluminismo pela questão abolicionista. Tradicionalista dos nativos. Nem fala de nativo. Emancipadores das metrópoles. Entenderam a ideia? Então, é uma questão que você consegue matar pela interpretação. Se você entender que é um texto falando de quê? De economia. Então, essa aqui, eu separei essas questões de escravidão e vocês vão ver que de âmbitos diferentes, mas sempre de acordo com o texto. Então, vamos lá para 2, vocês vão entender. Mais uma questão de escravidão, 2021, limpeza urbana, através dos tempos, e aí os escravos que levavam os dejetos e tal, a famosa, os escravos tigres, né, que a ureia marcava a pele deles e ficavam com aquelas listas. Pode passar, por favor. E aí o texto 2. A repugnante tarefa de carregar lixo e os dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinada a um único escravo da família ou ao de menor status ou valor. Todas as noites, depois das 10 horas, os escravos conhecidos popularmente como tigres levavam tubos ou barris de excremento e lixo sobre a cabeça pelas ruas do Rio. A vida dos escravos, Rio de Janeiro, beleza, compreendo as letras. A ação representada na imagem e descrita no texto evidencia uma prática do cotidiano das cidades no Brasil durante o século XVIII e XIX, caracterizada pela... Aí vamos lá. Aí tu volta no texto e tu fala o seguinte, a tarefa ela é o quê? Ela é repugnante, beleza? Os caras que fazem isso são aqueles que têm menor valor. E a ideia é, se eles ficarem doentes ou morrerem, pouco importa. Então, é uma questão sobre relação social. Sobre qual é o papel de um tipo específico de escravo dentro da urbanização do Rio de Janeiro em relação ao esgoto, beleza? Então, a gente pode falar que tem uma valorização do trabalho braçal. A gente pode falar sobre reiteração das hierarquias sociais, sacralização das atividades laborais. Aí é complicado, né? Tipo assim, em que parte você está sacralizando isso aqui? Superação das exclusões econômicas. Se você supera uma exclusão econômica, você não vai ter uma pessoa levando esgoto. Ressignificação das heranças religiosas. É um texto sobre religião? É o que eu sempre falo. Tem duas alternativas aí, sacralização e herança religiosa. Não é um texto sobre funções religiosas. É um texto sobre relações sociais. Então você vai ficar entre A e B. O que está mostrando ali é uma valorização do trabalho braçal? Não, o cara ele é simplesmente um degradado da sociedade. Então, a reiteração das hierarquias sociais, gabarito letra B. E qual tipo de reiteração? De hierarquia mesmo. Eu sou proprietário, você é o escravo, então você vai levar o meu dejeto.
questão tranquila, mas novamente falando sobre o quê? Questão escrava. Então, aí, ó, vamos para agora, se não me engano, 2016. E eu tô falando, isso aí é igualzinho o Diego falou. Se você pegar 19, 18, você vai ter questão de escravidão. Aquela que eu comentei do anúncio é de 2019, se eu não me engano. Então, eu botei mais para trás para mostrar como que a questão é muito presente no Enem. Aí agora já falando sobre a importância da Lei Áurea, né? Em todo o país, a Lei de 13 de maio de 88 libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 88 por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica da lei não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. Albuquerque, o jogo de simulação, abolição e cidadania negra. Beleza, vamos lá. Nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. Qual é a grande convergência entre os dois textos? Ambos estão falando que antes da Lei Áurea já existia uma imensa população negra livre. É isso que é a interpretação do texto. Vamos ver o que a questão está falando. Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no texto 1, que complementa o argumento do texto 2, variedade das estratégias de resistência dos cativos. Aí você fala assim, poxa, isso aí, né, é uma alternativa interessante, porque a gente sabe que tem várias estratégias diferentes de resistência do cativo. Controle jurídico exercido pelos proprietários. Inovação social representada pela lei. Ineficácia da prática da libertação. Significado político da abolição. Essa questão eu acho bem boa, porque o aluno dá uma travada, né? Aí, por exemplo, a letra A, ela tem uma coerência com o contexto citado? Tem. O contexto existe. Existem várias formas de resistência escrava. O texto está falando sobre isso? Não. Então eu não posso marcar. Controle jurídico exercido pelos proprietários. Cara, isso existe. A gente sabe que, né, a abolição do Brasil foi uma vergonha. A gente tem todo um processo jurídico lento, gradual, para garantir o quê? O que os proprietários queriam. Mas é o que o texto está falando? Não. Inovação social representada pela lei. Não é um texto falando de lei. Ineficácia da prática da libertação. Poxa, se o primeiro texto fala que a Lei Áurea, apesar de libertar pouco, tem um significado importante, não é isso? Então, a letra E vai ser o gabarito, que é o significado político da abolição. É isso que eu acho interessante no Enem. É uma questão que você aprende, né? Fala assim, caramba, a abolição, ela representou, na prática, pouco, porque ela libertou pouco, mas, pô, se você fala, eu moro num país que não tem mais a escravidão, poxa, isso é um significado político muito importante. Principalmente para o Brasil, que foi um dos últimos países do Ocidente a abolir. Então, é um texto que denuncia e, ao mesmo tempo, revela, olha, o teu país demorou e essa Lei Áurea, que é super criticada justamente por não fazer inserção social, mas ela tem um significado político importante. É você falar, ali não tem mais escravidão. Entenderam a ideia? Então, por isso que eu falo que o texto é fundamental. Não dá para você fazer nenhuma das três questões sem ler o texto. Você não consegue matar. E aqui eu tô direito até um pouquinho só para complementar o seguinte, cara. São dois textos, né? E a resposta depende de uma leitura comparada. Porque, né, o texto 1 complementa os argumentos do texto 2. Você tem que entender os argumentos do texto 2 e como o texto 1 complementa o primeiro. Cara. Porque é um se tipo você... de questão bem legal. É legal. Se você for só pelo comando, sobre o fim da escravidão no Brasil, você pode marcar várias aí. É verdade. A resposta está no texto. E aí a última, que é uma questão de 2015, então eu peguei 21, 22 e 21, 16 e 15. E ainda assim você vai ver várias questões. Os santos, aí o texto 1, uma imagem de São Benedito, beleza? Os santos tornaram-se grandes aliados da igreja para atrair novos devotos, pois eram obedientes a Deus e ao poder clerical. Contando e estimulando o conhecimento sobre a vida dos santos, a igreja transmitia aos fiéis os ensinamentos que julgava corretos e que deviam ser imitados por escravos que, em geral, traziam outras crenças de suas terras de origem, muito diferentes dos que preconizavam a fé católica.
Então é o seguinte, o aluno já olha e fala assim, pô, já pode ser sincretismo, já posso falar, já começa o aluno, né, a fervilhar. Só que o que está mostrando ali é o seguinte, um objetivo da igreja em transmitir a fé católica para quem ali que ele fala? Para os escravos, que traziam suas crenças de outras terras. Então, o texto está fazendo um centro ali que é o quê? A cristianização dessa população do cativeiro, beleza? Então vamos para a questão. Posteriormente, ressignificados no interior de certas irmandades e no contato com outra matriz religiosa, o ícone e a prática mencionada no texto estiveram desde o século XVII relacionados a um esforço da Igreja Católica para reduzir o poder das confrarias, não é o que o texto está dizendo. Cristianizar a população afro-brasileira é exatamente o que o texto está dizendo. A ideia é você propagar o cristianismo para povos não cristãos. Aí vamos lá, expoliar recursos materiais dos cativos. Não tem como você marcar, porque não tem nenhuma relação com o texto nem com o quadro. Recrutar libertos para o seu corpo eclesiástico. Em que momento a igreja está recrutando o negro para fazer parte da hierarquia eclesiástica? Não está falando sobre isso. Atender à demanda popular por padroeiros locais. Isso vai acontecer, isso é uma prática também, mas não é o que o texto está dizendo. O texto está falando simplesmente sobre a cristianização da população afro-brasileira. Por isso, gabarito letra B de bola. Se ligaram? Eu separei essas questões para mostrar aquilo que a gente estava conversando, a importância da interpretação. Não, e passou total a visão. Exatamente 4 questões aí sobre o mesmo tema e sobre aquilo que a gente falou no começo do Anamnese. Pontos de vista diferentes. Uma sobre ótica religiosa, outra sobre econômica. Cara, sensacional isso. Pô, Perfeito. Queria agradecer pela participação de vocês, por terem selecionado essas questões aqui. E para você que tá assistindo, preste atenção nisso, cara. Como que as questões se repetem, como que é importante perceber essa, principalmente em história, essa troca do olhar da questão sobre o mesmo tema. Muito bacana isso aí, cara, de verdade. Bom, considerações finais. Para quem tá assistindo a gente aí, deixa uma mensagem. O que dá para fazer nessa reta final, Diegão? Olha, eu acho que é hora de você focar nas provas, né? Focar nos exercícios, na prática, né? Se você já vem estudando conteúdo, é hora de treinar ao máximo, né? Conheçam bem a prova, né? Conheçam bem a prova. Conhecer a prova que você vai fazer é fundamental. Tem gente que senta no dia do Enem e não sabe nem o que vai encontrar pela frente, né? Se redação é no primeiro e no segundo dia, se, enfim, quantas questões são. Tem uma galera que vai, assim, o bloco dos perdidos, né? Mas a galera que está estudando com a gente, que está acompanhando a gente aqui também, não está perdida assim. Não sabe o que vai encontrar, mas mergulhar nas provas para conhecer as questões é fundamental. Hoje a gente deu uma palhinha disso aqui, né? Tem outros temas, claro, que também se apresentam assim, com essas repetições. É importante saber disso, né? Para não se surpreender na prova. E você, Otto, por favor? Vou por essa linha também, mas colocando o seguinte... É hora de lapidar também, né? Pegar todas as anotações de todos os módulos e começar a ver ali, tipo, poxa, essa parte aqui ainda tá meio confuso para mim, aqui eu não aprendi legal, e fazer exercícios sobre aqueles módulos. E o que o Diego falou, cara, fazer prova antiga é fundamental. Não adianta só fazer simulado, tem que fazer prova antiga do Enem e tem que fazer bastante. Quanto mais você fizer, melhor. E recorrigir a partir dos erros. Isso é uma estratégia super tradicional, super antiga, mas extremamente eficaz. Você errou, vê o teu erro, tira a dúvida com o teu professor. Se não ficou claro, dá uma estudadinha naquele módulo, mas é a hora da lapidação mesmo. É a hora de você tirar os pontos cegos, treinar. E uma coisa fundamental, cuidar da cabeça, né? Com certeza. Porque a gente que trabalha com medicina há muito tempo, poxa, uma das coisas que sempre foi uma constância é que às vezes o 01, na hora, ele não tem um emocional e aí ele cai muito, e aí às vezes o cara que tá lá, porra, no 50, manda bem demais porque não tá apavorado, nervoso, pressionado. E é uma coisa que a gente, cara, não consegue prever. A pressão vem de vários lugares que a gente nem imagina, às vezes de nós mesmos, né? Então, a sanidade é uma coisa fundamental. Tem que cuidar da cabeça, tem que cuidar da ansiedade para não cavar o buraco que você vai cair, entendeu? Isso é uma das coisas mais clichês, só que o aluno de medicina, principalmente, ele ignora, cara. Você fala, mano, você tem que descansar 3 dias. Ele não descansa. Ele não descansa. Ele vai ficar agoniado, ele vai querer fazer um exercíciozinho.
às vezes dá certo, mas muitas das vezes não. Então você tem que estar tranquilo, confiante, sereno para fazer uma boa prova. Cara, isso aí que você falou já foi tema em diversas anamneses que a gente fez aqui. Inclusive, deixo o convite pra você. Assiste o pessoal que foi aprovado também, cara. Ali tem muito conteúdo. Todo mundo fala como é que foi o momento da prova, antes da prova, esse tempinho que falta pra chegar, que tá chegando, os 2 meses, 1 mês, algumas semanas que estão faltando aí. Fundamental assistir aquilo e entender o que aquela pessoa que conseguiu chegar lá fez pra te ajudar. Isso que o Otto falou é muito importante. Cuida da tua cabeça. Cuida da semana da tua prova, sabe? A semana da tua prova já começou, cara. Você tem que entender isso. Não faça coisas agora que vão te destruir naquela semana. E é bem por aí. Novamente, muito obrigado pela participação, professores. Pô, foi muito bacana gravar isso aqui. Cara, de verdade. Gosto muito de humanas, gosto muito de aprender com vocês. É sempre uma oportunidade. Obrigado mesmo pelas questões, por todos os bizus. Pra você que tá assistindo a gente e chegou até aqui, muito obrigado pela atenção, certamente isso vai gerar valor na tua vida. Segue a gente no Instagram, @CursoMini, a gente está gerando muito conteúdo lá nessa reta final pro Enem. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com algum amigo que está vivendo o vestibular também. Tamo junto, um abraço, até mais e o Mini somos nós.